Fé pura e simples. O pastor John Piper escreveu um livro muito bom, edificante, cujo título é Irmãos, Nós Não Somos Profissionais. Eu queria aproveitar esse ganchinho do título do livro dele, Irmãos, Nós Não Somos Profissionais, e afirmar, irmãos, preguemos contra a impiedade. Preguemos contra a impiedade. Preguemos ao homem ímpio. Vamos a significado. A palavra ímpio é uma junção da palavra prefixo in, com a palavra pio, formando a palavra ímpio. De onde provém a palavra pio, que significa piedade. Então, impiedade é o antônimo de piedade. Impiedoso, antônimo de piedoso. Não uma junção. Duas características da palavra ímpio, do ímpio. Primeiro, segundo João Calvino, no seu comentário de Romanos, ele diz que o ímpio é aquele que desonra, que ignora, que rejeita e que nega a Deus. Essa definição, essa explicação, por exemplo, está fundamentada no Salmo 36, Salmo 14, onde o salmista Davi diz: o insensato diz no seu coração, Deus não existe, né? Então, é bíblico. Traduzindo aí, ou colocando a palavra insensato na mesma categoria de ímpio, o mau, o insensato, o nécio, tá bom? Então, uma outra definição, outra característica do homem ímpio é que o homem ímpio é aquele que vive para si mesmo. Ele é egocêntrico. Portanto, trata de fazer o mal ou destruir todo aquele que se opõe ao seu ego. Ele é impiedoso, ele é cruel, ele é maldoso, porque ele vive para o seu ego absoluto, como diz o pastor Ed Renekiewicz. Então, ele é um ser que vive para si, para o seu deleite, para o seu prazer, para o seu ego, para a sua satisfação, e qualquer coisa que se interpõe ao seu ego, à sua realização, ao seu prazer, naturalmente, pelo ímpio, é tido como inimigo. Ele trata de tentar destruir esse, aquela que se interpõe ao seu ego. Temos aqui uma citação do pequeno novo dicionário da Bíblia, página 616, que diz: por toda a Escritura há uma mensagem insistente de juízo e castigo para o homem ímpio. Por toda a Escritura. E de fato, se você ler o livro de Jó, você vai encontrar os 4 amigos de Jó, na perspectiva deles, entendendo que Jó tinha pecado e se havia tornado um homem ímpio. Então eles vêm e pregam contra Jó: você pecou e você está se portando, você é um homem ímpio, portanto, por ser ímpio, o juízo, a justiça, a mão de Deus está sobre ti. Nós sabemos que não era o caso de Jó. Jó não era ímpio, né? Jó estava debaixo de um plano ou de uma prova, né? Um teste dado por Deus aí entre Deus e Satanás. Quem conhece o livro de Jó sabe do que eu estou falando. Então, Abraão, que disse o Deus a Abraão? Anda na minha presença e ser perfeito, ser piedoso, seja correto, seja íntegro, que também são sinônimos. Palavras que entram na mesma categoria da palavra piedade, né? Lembrando que a palavra piedade aqui que estamos usando não é a palavra piedade no contexto, no sentido medieval, daquela pessoa ascética que vive recluso, separado, excluído do mundo dos prazeres para não pecar, né? Se auto-castigando, flagelando. Não é nesse sentido. A palavra piedade ou piedoso, biblicamente, dá o sentido de aquela pessoa que vive em favor de Deus, que vive com a consciência de Deus em si, portanto se comporta de maneira honrosa, respeitosa e digna para com Deus, sua palavra, e consequentemente para com o próximo. Porque o ímpio pratica a impiedade contra o próximo. Aquele que é piedoso não pratica a impiedade, porque ele é piedoso em relação a si, em relação a Deus, em relação ao próximo. Se nós agarrarmos, por exemplo, pelo menos um dos capítulos do livro de Jó, capítulo 18, nas palavras de Bildade, um dos 4 amigos que falam contra o ímpio no livro de Jó, e lemos alguns versículos desse livro, desse capítulo, nós vamos ficar
fascinado com a sorte do ímpio. Entendam a palavra sorte, não é no sentido de azar, que nós como povo de Deus não cremos em sorte e azar. É apenas uma detalhe de linguagem, né? Porque essa palavra também aparece na Bíblia. Sorte, bildad. Por exemplo, Jó, capítulo de número 18, do versículo 5 ao versículo 21. Veja o que Bildad descreve a respeito, fala a respeito do homem ímpio. Qual é a sorte do homem ímpio? Por que não devemos ser ímpios? Por que devemos pregar contra a impiedade? Leiamos então aqui do versículo 5 ao 21. Na verdade, a luz dos ímpios se apagará, e a faísca do seu lar não resplandecerá. A luz se escurecerá nas suas tendas, e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Veja, um homem que vive na escuridão. Os seus passos firmes se estreitarão, e o seu próprio conselho o derribará. Porque por seus próprios pés é lançado na rede e andará nos fios enredados. O laço apanhará pelo calcanhar, e prevalecerá contra ele o salteador. Está escondida debaixo da terra uma corda e uma armadilha na vereda. Os assombros o espantarão em redor e o farão correr de uma parte para a outra, por onde quer que apresse os seus passos. O seu poder será faminto, e a sua destruição está pronto ao seu lado. Vejam isso, pronto ao seu lado. Ela devorará os membros do seu corpo. Sim, o primogênito da morte devorará os seus membros. Será arrancado da sua tenda, onde estava confiado, e será levado ao rei dos terrores. Morará na sua tenda aquele que não lhe era. Espalhar-se-á enxofre sobre a sua habitação. Por baixo se secarão as suas raízes, e por cima serão cortados os seus ramos. A sua memória perecerá na terra, e pelas praças não terá nome. Da luz o lançarão nas trevas, e afugentá-lo-ão do mundo. Não terá filho nem neto entre o seu povo, e resto nenhum dele ficará nas suas moradas. Do seu dia se espantarão os vindouros, e os antigos serão sobressaltados de horror. Tais são, na verdade, as moradas do perverso, e este é o lugar dos que não conhecem a Deus. Meus irmãos, que vida, que destino, que situação a desse cidadão ou dessa pessoa chamada ímpio e que pratica a impiedade. Portanto, meus amados irmãos, esforcemo-nos por levar uma vida piedosa, porque a impiedade está debaixo do juízo, do castigo e da mão do Deus Criador e legislador do universo. Deus os abençoe.